vai gerar problema aí de patologia na estaca. E também lembrar, acho que vai passar outra vez, que as estacas ou você faz uma perda por causa do enferrujar, você considera uma perda de seção, imaginando que ela vai enferrujar mesmo, você vai perder tantos milímetros em tantos anos, em função da vida útil, você diminui a seção e resolve o problema do ponto de vista, vamos dizer, matemático, né? De como se safar ou considerar então essa perda de seção, a gente chama de perda de sacrifício, ou utilizar aços que isso daí acaba sendo menos significante, mas o custo é muito maior. Então, o que costuma fazer é realmente considerar uma perda, né? O número chave que eu tenho na cabeça é 2,5 milímetros, quer dizer, você pega a dimensão e diminui 2,5 milímetros e considera então que ela vai, sim, enferrujar, mas isso não foi considerado, vamos dizer assim, no cálculo, foi desprezado no cálculo, né? Então, é muito importante a gente ter essa consideração aí no caso das estacas metálicas. E lembrar que o mercado, então, agora fornece vários tipos e ainda tem os trilhos, né, que podem ser soldados e compor estacas, né? Então, tem uma diversidade. É uma solução cara, sim, tá? Porque a estaca metálica, ela é cara, né? Ela é cara. Não é barato. A lógica de concreto é bem mais barato. Então nós devemos considerar isso no nosso estudo de alternativa, na nossa escolha, porque a escolha é técnica e econômica. Eu tenho que considerar se a estaca tecnicamente atende, mas saber o custo dela. Então estaca é a solução para tudo. Só que tem vários tipos de estaca, tem vários custos, e algumas não são viáveis tecnicamente ou geotecnicamente, e outras não são viáveis economicamente, né? Então nós temos que escolher aquela que técnica e economicamente sejam as melhores, né? E também temos que entrar com a questão de tempo, né? Tempo de execução, disponibilidade de equipamento, acesso do equipamento, né? Tudo isso deve ser considerado um estudo de alternativas de fundações, né? Não só em estacas, mas de fundações de uma forma geral. Então vamos prosseguir aqui. Então elas são muito onerosas, estamos ainda falando das metálicas, né? Mas encontram aplicação em casos de grandes interferências, principalmente quando tem esforços transversais, aí ela é genial, né? No escoramento, né? Presença de pedregulhos, né? Ela empurra o pedregulho, camadas intercaladas de alta resistência, então é mais fácil porque ela corta, né? Se você pega uma pré-moldada, uma de madeira, você já vai ter, vai judiar do material, podendo até quebrar, né? A metálica não é perfeita, mas ela é muito melhor para atravessar camadas, então, desse tipo, com pedregulhos ou resistentes. É fácil de transporte, gravação, não quebra, fácil de soldar, como já disse, cortar. Geometria variada, né? Perfis laminados ou soldados você compra no mercado, tubulares você compra também, ou os trilhos que são aproveitados de ferrovias. Aí os trilhos, né? Colocados justapostos aí. Aqui também o perfil I, soldado, né? 2 perfil I soldado. É necessário tratamento anticorrosivo em aterros com agentes agressivos capazes de atacar o aço ou em trechos desenterrados, é necessária a proteção com camisa de concreto ou pintura antioxidante. Aí avançamos muito com a tecnologia aí com relação a ferrujar, tá? E ainda estamos desenvolvendo. Emendas feitas com solda e telas, tala, né? Talas, podem atingir grandes profundidades até camada rochosa, muito legal, parar na rocha, sem risco de quebrar. Aqui um caso de cravação de estaca metálica, mostrando o bate-estaca, aí o pessoal ajustando, ela está lá quase toda cravada, né? Pode-se aproveitar sobras de corte e emendas, pode ser aproveitada de uma obra para outra, causam pouca vibração no terreno, na cravação. Em argilas duras ou rígidas, pode entortar durante a cravação. Nós já vimos, quando vimos problemas
esse problema. Aqui está dito exatamente a questão de considerar a espessura de sacrifício de 1,5 milímetros, né? Aí depende do tempo, né? A gente considera um tempo maior e considera 2,5. E aí tem a experiência, a norma inglesa, falando dessa perda em função da vida útil, né? Aí de novo a foto que vocês já viram, ela sendo usada em periferia. Em periferia, desde sempre eu vejo ela sendo usada para escoramento, né? Porque é muito boa, é uma solução muito boa para escoramento de periferia. Aí mais um caso da formatação de um bloco aí de 5 estacas metálicas e aqui a perda, né? Está falando 1,5 milímetro, depende do tempo que eu vou considerar. Aqui uma outra coisa genial que esse crescimento que houve na metálica fez com que ela pudesse evoluir para situações desse tipo, né? Qual que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte: para diminuir o custo da estaca metálica, porque em tese se ela tinha uma dimensão aqui em cima, ela devia descer com toda a mesma dimensão, né? Mas se você imaginar que você tenha uma ponta, né, e mais os atritos que vão começar menores, porque a seção é menor, vai diminuindo, ao contrário, né? O atrito começa maior aqui e depois ele vai aumentando, porque nós temos seções diferentes, com solos diferentes. Mas eu consigo diminuir o peso da estaca e, portanto, o custo da estaca, né? E quebrando aquela ideia, né, bitolada na mente nossa, de ter a mesma seção de cabo a rabo. E isso é permitido quando se avança com a tecnologia de soldar. Então a gente começa a acreditar mais nas soldas, e à medida que a gente acredita mais na solda, a gente acredita que a gente pode fazer um elemento desse tipo, onde reduz o custo do aço, né, e a gente tem um atendimento, né, da segurança ou da carga do pilar sendo jogado então para o terreno, né? É isso. Você, quando tem seção maior, se aproveita mais atrito, mas se a ponta pode ser assim, né, e mais o atrito que eu ganho aqui, eu tenho uma estaca mais barata do que uma metálica que seja toda da mesma seção. É isso que eu quero dizer. Então, ainda falando sobre a metálica, isso aqui é um web seminário sobre metálicas e eu resolvi colocá-lo aqui também porque eu vi coisas interessantes para acrescentar aqui no nosso curso. Nesse web seminário serão abordadas as principais características técnicas das estacas metálicas, foi só sobre estaca metálica, como solução para sistemas de fundações profundas, para cargas elevadas. O palestrante apresentará uma evolução da história dos perfis metálicos até a adoção das primeiras obras que utilizam o conceito. Então, veja, isso é tudo fruto do investimento da indústria, né, levando o conhecimento para a sociedade e desenvolvendo, então, as estacas metálicas, que é o que eu venho falando. O participante também entenderá como se dá a transferência de cargas em profundidade, assim como a execução de provas de carga instrumentadas e a técnica de execução com martelos hidráulicos e com martelos vibratórios. Ele varreu tudo voltado para a estaca metálica para vender o peixe lá da estaca metálica. Muito bem-vindo. Histórico, transferência de carga, critérios de projeto, execução, martelos hidráulicos, critério de paralisação, provas de carga, martelos vibratórios, comparação entre martelos. E aí está aqui o link para quem quiser se aprofundar, mas eu achei prudente colocar aqui para investimento aqui, né, no caso da Gerdau, nas estacas metálicas dele. Aqui então o mesmo desenho que a gente falou há pouco, né, a história de redução da bitola, né, economias de 10 a 15% do peso do aço, estacas longas, né, isso em estacas longas tem uma grande vantagem nisso. E aqui, dissipação da